A gente está no ar com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. E você vem com a gente pela próxima 1 hora aqui no nosso videocast, na verdade, porque você que está nos acompanhando pelas redes sociais também pode assistir aos 3x4 e acompanhar as análises do Brasil de Fato sobre os principais acontecimentos políticos do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, estou com você aqui na bancada do 3x4 e estamos muito bem acompanhados pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Tudo bem, Igor? Bom dia, Nara Lacerda, mais uma semana começando e temas palpitantes sempre. Esse aqui uma especial atenção, né? Sem dúvida, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre o tema de hoje, mas antes um recado, não esquece que dá para acompanhar o podcast 3x4 nas redes sociais do Brasil. De Fato, a gente está ao vivo a partir de agora no Instagram, no Facebook, no X e também no YouTube. Depois o podcast fica disponível nas principais plataformas de streaming, nos principais tocadores de podcast, e a gente está ao vivo também na Rádio Brasil de Fato FM, 98,9 FM na Grande São Paulo. Mande sua mensagem, mande sua opinião. Você sabe que comunicação popular só dá para fazer com todo mundo junto. Hoje, aqui no podcast 3x4, a gente vai aproveitar a situação que envolveu a primeira-dama Janja da Silva na China para falar sobre a situação das mulheres nos espaços de poder, especialmente na política. Não é a primeira vez que Janja sofre ataques dessa natureza e nem é a primeira vez que mulheres, em geral, sofrem ataques por causa de situações semelhantes. Como é que isso revela um incômodo com a presença feminina e o destaque das mulheres na política? É sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Certo, e para falar sobre este assunto conosco, convidamos a doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, Camila Galetti. Camila, muito bom dia, bem-vinda, bom tê-la aqui conosco, viu? Bom dia, Igor, bom dia, Nara, é um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante. Legal. Camila, queria começar já uma provocação bem breve. Por que a Janja, a primeira-dama do Brasil, ela provoca um incômodo tão grande em alguns setores da imprensa? Bom, ela incomoda sobretudo pelo fato de ser uma primeira-dama que quebra protocolos, né? O que é esperado das mulheres no primeiro-damismo, né? Existe um protocolo a ser seguido e ela tenta quebrar essa barreira. E a gente vem de um histórico de primeiras-damas de direita e extrema-direita, né? Marcela Temer, né? Michele Bolsonaro. E tanto Marcela Temer como Michele Bolsonaro seguiam os moldes de um primeiro-damismo belo, recatado da lar, né? Até flertava com uma despolitização no caso da Marcela. Então a Janja, ela vem com esse incômodo, sobretudo porque também o Lula teve uma esposa, né, a Marisa, que tinha uma outra forma de estar, né, seja na imprensa, seja de se posicionar, né? Ela era mais na dela, podemos dizer assim, né? Então a Janja, ela causa incômodo, mas ao meu ver, sobretudo a essa área da extrema-direita e da direita. A gente precisa também discutir, nesse caso, Camila, o papel da mídia, né? Qual é o papel que a mídia desempenha na cobertura dessas mulheres de destaque, principalmente nos setores da política, né? Nesse caso, qual é a linha que separa, se é que essa linha existe, a cobertura jornalística legítima e o ataque pessoal baseado em machismo? Dá pra gente dizer que a gente está diante de uma perseguição que fala também e que traz aspectos do machismo estrutural naturalizado na mídia brasileira? Com certeza, Nara. A gente percebe que a violência política de gênero está ressoando na forma como essas notícias são trazidas, né, na narrativa que a mídia, hegemônica sobretudo, trata da figura da Janja, né? Então a gente percebe que é uma tentativa de deslegitimar, de restringir e de questionar como essas mulheres atuam, né? Então, assim, é sempre um crivo muito mais
forte quando a gente está falando de primeiras damas, né? Assim, a gente percebe que há sempre a intenção de uma agressão, seja direta ou indireta, na forma como ela se expressa, ou às vezes até de uma forma sutil, né? Dando um descrédito à forma como elas se posicionam, que falam. Então a mídia ela tem um papel essencial, crucial, na mensagem que quer ser passada e como essas primeiras damas vão ser vistas pelo eleitorado, pela sociedade de forma geral. Tem alguns dados para a gente trazer, né, Igor, sobre as consequências dessas questões relativas à presença de mulheres em destaque na mídia. Olha, em 2016, Áurea Carolina foi eleita vereadora em Belo Horizonte com mais de 17 mil votos, alcançou a maior votação para a Câmara Municipal da capital mineira, se tornou a mulher com o maior número de votos da história da cidade. Em 2018, foi eleita deputada federal com mais de 160 mil votos, foi a mulher mais votada no estado, foi candidata a vice-presidente nas eleições de 2018, a candidata a vice-presidente nas eleições de 2018 e prefeita de Porto Alegre em 2020, Manuela Dávila, também teve uma grande proeminência política. São dois exemplos, além da Janja da Silva e da Dilma Rousseff, que a Camila já citou aqui, de mulheres que sofreram ataques violentos por parte da mídia e que tiveram consequências na presença dessas mulheres, na leitura que a sociedade faz dessas mulheres nos ambientes de poder do Brasil. Camila, voltando, vamos falar um pouquinho mais sobre essa história da Bela Recatada e do Lar, eu acho né, que é importante, Igor? até para quem nos escuta, a gente trazer um pouco do que estamos falando, né? Então, assim, a Janja foi questionada e vejamos, o presidente Lula levou 130 pessoas na sua comitiva para viagem à Rússia, Nara e Camila, e à China. A Janja foi um pouquinho antes, vou até ter uma reportagem no Brasil de Fato, a quem se interessar, do nosso companheiro Leonardo Fernandes, em que ele conta um pouco sobre por que a Janja chegou antes na Rússia. Ela foi fechar acordos na Aliança contra a Fome, participar de alguns encontros da diplomacia brasileira, e isso foi questionado. Por que a Janja viajou antes do presidente, como se a Janja não pudesse ter uma agenda independente e promover alguns encontros que cabem ali ao seu cargo. Mas o que nos chamou a atenção e é alvo deste episódio específico é ali a questão da visita à China. A Janja teria questionado durante um jantar o presidente chinês, o Xi Jinping, sobre os impactos negativos do TikTok. E isso fez com que a imprensa brasileira tratasse esse episódio com uma presença muito maior no noticiário do que a viagem do presidente da República e de sua comitiva. Então acho que é um pouco sobre isso também que o episódio vai tratar, né, Nara? Igor, e é importante a gente ressaltar também que essa informação ela foi vazada de uma reunião privada para um grande veículo da mídia brasileira e depois ministros e o próprio presidente Lula, que estavam presentes nessa reunião privada, disseram que não foi bem assim. A Janja não fez um questionamento direto. Quem fez o questionamento, segundo o próprio presidente Lula, foi ele, e ele pediu para que a Janja trouxesse mais informações. Então ela teve esse momento de fala. A pessoa que vazou esse episódio para a mídia brasileira, para esse grande veículo, disse que isso causou um constrangimento, um constrangimento até diplomático, mas essa percepção, ela só apareceu, Igor, aqui na nossa mídia doméstica. Ninguém no mundo falou sobre isso, nem na China, nem em nenhum outro lugar. É uma não notícia, né? É uma não notícia e deixou de lado os acordos estratégicos que o Brasil estava fechando com o seu maior parceiro comercial no momento e o país mais importante no jogo geopolítico do sul global. Não só do sul global, né? Todo mundo, a China é a maior economia em ascensão no mundo nesse momento. Lamentável, para dizer o mínimo, né, Igor? Exato. E acho que, Camila, queria voltar contigo. A Janja, ela significa, dentro da realidade brasileira, uma quebra de paradigma no cargo de primeira-dama? Sem dúvida, né? Ela representa esse quebra de paradigma, sobretudo pela forma como ela articula politicamente. E aí eu acho que cabe um adendo, Igor. Eu mencionei a Michelle Bolsonaro na condição de primeira-dama.
ela também realizava acordos, ela que interligava a população, o eleitorado religioso evangélico com a figura de Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, só que ela fazia isso de uma forma em que não ficava tão nítido, né? Era ali por baixo, né? Em outro patamar. A Janja já tem outra postura, né? Ela é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, ela faz uma articulação muito visível e ela não tem problema quanto a isso. Tem um flerte ali, né, na postura dela com uma tentativa de criar, né, uma figura de popular, né, assim, né, é uma linha no qual ela trabalha, a forma como ela se comporta, né, então ela faz essa quebra de estigma também do primeiro-danismo. E aí vocês mencionaram, né, que não foi trazido os assuntos que de fato eram importantes nessa reunião na China, e isso também é uma estratégia também de trazer as mulheres na política institucional, seja na condição de primeira-damas ou de parlamentares, como mulheres, como pessoas, como indivíduos que não deveriam estar ocupando aquele espaço, aquele lugar. Então, quando elas ocupam, é questionado a forma como elas ocupam, a roupa que elas usam, desde cabelo, enfim, tem toda uma violência simbólica que está atrelado à postura dessas mulheres, né, no que fala, como se veste, né, como faz essa articulação política. Então, a Janja, ela traz um desconforto, seja na mídia, seja na população de forma geral e sobretudo no eleitorado que está fechado com uma extrema-direita, porque ela vai quebrando esse estigma. Pera, não é assim, não vou me portar dentro desses condicionantes, né, de bela, recatada do lar, que ficou muito evidente, né, em primeiros danismos anteriores a ela, né, dessa postura. Então, ela promove assim, essa quebra de protocolo e trazendo um novo tom na forma de se fazer primeiro-danismo do Brasil. E até posso, Nara, se você me permite. Camila, mas você acha que de alguma forma é uma tentativa de enfraquecer o governo ou o alvo é especificamente a Janja? Não, acho que são as duas coisas, né? Tanto para enfraquecer o governo e também qualquer tentativa, né, da Janja ter visibilidade, de galgar cargos políticos, né, serem cerceados. Por exemplo, se a gente for comparar toda a disputa que a Michelle Bolsonaro tem feito no Partido Liberal. E aí eu menciono muito a extrema-direita, porque meus estudos de doutorado se concentram na extrema-direita, né, na ascensão de mulheres como indivíduos políticos de extrema-direita. Então, se a gente for comparar, é uma tentativa assim, de enfraquecer o governo, mas também de trazer um foco, olha, o Lula está dando muita visibilidade para essa mulher, né? Assim, mas quando Bolsonaro trazia na campanha, né, de 2022 a figura da Michelle em todas as campanhas eleitorais da televisão, não era questionado isso, né? Era visto até com bons olhos. Olha, ele está dando visibilidade para a esposa dele, ela está falando, então assim, ela é legitimada naquele espaço. E também é esperado uma docilidade dessas mulheres, é esperado uma postura de que esteja dentro de um padrão que seja aceitado dentro dos papéis de gênero, né? E a gente já vai quebrando com isso. A forma como ela se comporta, né? Os abraços, as quebras de protocolo, né? Então ela traz uma nova roupagem para a forma de ser primeira-dama, né? Mas nesse sentido eu acho que é uma tentativa sim de enfraquecer o governo e também de deslegitimar a figura dela, né? É muito importante a gente ressaltar que o Bela Recatada e do Lar, que a Camila já citou aqui algumas vezes, ocorreu no Brasil, foi manchete de uma das revistas semanais que na época era uma das mais lidas do país, ao mesmo tempo em que a presidenta Dilma Rousseff sofria o processo de impedimento, sofria ataques de todos os lados. E a gente não pode levar isso como coincidência. A gente já falou aqui da Áurea Carolina, falamos também da Manuela Dávila, outras mulheres de destaque no poder que sofreram ataques machistas, misóginos o que fez com que a carreira dela sofresse impactos também, né? Esses ataques, a Dilma Rousseff, Manuela Dávila, Áurea Carolina e tantas outras no Brasil e no mundo, Camila,
resultam muitas vezes no afastamento dessas mulheres da política. A gente tem, inclusive, dados aqui no Brasil que indicam que muitas mulheres que estão nos movimentos e nas organizações sociais e populares deixam de se candidatar a algum cargo eletivo por medo dessa violência né, física, verbal, nas redes sociais, da própria mídia. A gente pode dizer que a gente está perdendo grandes nomes da nossa política para o machismo, Camila? Como é que você vê essa questão que não acaba, né? Sim, Nara. O que acontece? A violência política de gênero, ela engloba práticas que visam restringir a participação das mulheres na política institucional e deslegitima essa prática, né? E a finalidade dessa violência política é eliminar totalmente a participação de mulheres na política institucional. Então, isso acaba desestimulando, impede a presença dessas mulheres, né, nos espaços de poder e resulta também numa subrepresentação feminina na política institucional. Você mencionou o caso da Manuela Dávila, e aí eu acho interessante, tem uma pesquisadora chamada Jéssica Mello, que na tese de doutorado dela, ela até menciona que a Manuela chegou a anunciar sua candidatura à presidência pelo PCdoB na época, mas declinou porque ela viu que, se estando continuando na política institucional, a sua saúde mental, a sua integridade física da sua filha, ela sofreu inúmeras ameaças, né? Sobretudo no que diz respeito à sua filha, né? E aí, né, ela declinou para formar uma frente ampla com o PT, disputando com o vice, né, como vice do Haddad. Então, assim, era esperado dela, né, sorrisos, esperado que ela fosse uma coadjuvante naquela situação, né, ela não poderia estar numa posição de destaque. E é isso que é esperado das mulheres na política institucional, né, que elas não apareçam. E quando essas aparecem, é sempre questionada a forma como ela se comporta, né. Eu acho que a Dilma é crucial para a gente entender isso, né? Sim. No processo de golpe, a forma como ela foi violentada simbolicamente, seja questionando a sexualidade dela, seja na imagem dela, né? Desde o penteado, da roupa que ela usou na posse. Então, todas essas violências, né, vão atravessando e desestimulam essas mulheres de estar nesses espaços. Né? Por que eu vou ocupar esse espaço, sendo que a minha integridade física vai estar em xeque? Né? Acho que o caso da Marielle Franco também mostra as consequências finais dessa violência política de gênero. Né? Uma mulher preta de uma comunidade do Rio de Janeiro que foi brutalmente assassinada e que a gente não sabe até hoje, né, os detalhes desse assassinato que tem sido assim, né, trazido e discutido, mas a gente não consegue, de fato, avançar, de certa forma, nessa discussão. Isso vai estimulando. Essas mulheres não querem estar nesses espaços, né? Então, eu vejo que tanto Manuela Dávila ou a Aura Carolina. E tem um aspecto que eu acho que é interessante a gente trazer também para essa discussão, que é a forma como a esquerda também trata essas mulheres, né? Quais são as entraves que essas mulheres sofrem para ter uma posição de destaque nos partidos de esquerda, né? Eu construo um partido, sou partidária, sou militante feminista, mas a gente precisa discutir como que se dá essa violência, essa misoginia em todos os espaços. A gente tem alguns dados aqui de uma pesquisa do Data Senado que foi feita em municípios do interior de Goiás para investigar justamente, Camila, os fatores que levam lideranças femininas a não se candidatarem, o que motivou essa conversa que a gente teve nessa tua última resposta. Entre os motivos apontados para essa baixíssima representação feminina até hoje no Brasil, está, obviamente, o machismo, a sobrecarga de atividades tradicionalmente atribuídas às mulheres pela sociedade. Então, olha só, a jornada tripla não é só para as mulheres que não estão na luta política diretamente, né? Para as trabalhadoras de outros setores, também atinge essas mulheres que estão na luta política. E empecilhos do sistema político partidário, né? Então, a gente está falando aqui, olha, segundo a pesquisa Data Senado, de divisão desigual de responsabilidades, da experiência de outras mulheres com violências
políticas e que foram citadas por essas mulheres entrevistadas pelo Data Senado. Essas fontes também mencionam a pressão de outros trabalhos no ambiente político partidário, mulheres vistas frequentemente como acessórios, né? Foi citada a expressão nessa pesquisa, mulher abajur, e massacradas pelo aspecto sexual que a Camila trouxe. A Camila estava justamente falando sobre esses temas agora, Igor, e sobre o papel da esquerda nessa equação. Nessa história da Janja, a gente também pode fazer uma reflexão a esse respeito, né, Igor? Antes, Nara, acho que é legal, já que vocês duas abordaram, existe nós trouxemos também para o programa um levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política, que mostra que nas eleições de 2024, Camila, me permitam ler os dados aqui, a cota mínima de 30% das candidaturas de mulheres foi descumprida em mais de 700 municípios. A menor participação de candidaturas proporcionais de mulheres é no Rio de Janeiro, com 34,9%, enquanto que o Mato Grosso do Sul tem a maior proporção, com 36,48%. Camila, dentro das estruturas partidárias, o que significa esses dados? Nós temos já mecanismos, então não adianta nem eu ficar te perguntando, olha, Camila, o que fazer? Porque nós temos ferramentas que foram ferramentas criadas, inclusive, pelo próprio Legislativo, que em tese é quem deveria administrar essas ferramentas. Então, o que eu te pergunto é, o que nos resta diante desses números? Se os partidos estão todo ano, né, Nara? A gente cobre a eleição aqui e nós escutamos candidaturas laranjas de mulheres para cumprir a cota. Mulheres que são muitas vezes colocadas... Mulheres que nem sabem. Eu lembro de histórias nas eleições. Eleições municipais, gente, é um pântano. É verdade. Existem candidaturas em municípios pequenos que as mulheres não sabem nem que são candidatas. Largam o RG, esquece o RG, caiu o RG na porta da escola ali, na rua, na calçada. Alguém vai lá e faz o registro dessa candidatura e pronto, o partido tem ali uma mulher a mais candidata. Como driblar isso, Camila? Existe uma fórmula, já que criamos leis, mas não as cumprimos? Nossa, eu adoraria descobrir essa fórmula, mas eu acho que tem uma discussão que é muito importante nisso que você menciona, né? Você trouxe o Mato Grosso do Sul e houve, né, um aumento de parlamentares mulheres, sobretudo no Mato Grosso e essas regiões, né, só que de mulheres atreladas a partidos de direita e extrema-direita. Então, assim, a representatividade feminina na política institucional cresceu de forma muito pequena ainda, né? Em 2018, era 15% a representatividade feminina. A gente tinha 77 mulheres como deputadas federais. Em 2020, cresceu para 18%. De 513 parlamentares, 91 são mulheres. Mas o que me preocupa e me entristece também, né, e nos liga um alerta, é que a maioria desse aumento dessas candidaturas e dessas parlamentares são mulheres que negam as desigualdades de gênero e estão atreladas com narrativas antifeministas e só são validadas nos seus partidos porque elas, o tempo todo, trazem essa narrativa. Eu não dependo dos movimentos feministas, eu não dependo da luta das mulheres, não existe desigualdade de gênero. Então, se existe uma fórmula, infelizmente, eu ainda não sei, né? Mas eu acredito que é possível mudar, né, seja a passos muito pequenos ainda, essa triste realidade, né, quando a gente projeta mulheres nos partidos. Né? Existem muitas lideranças femininas, seja em movimentos de ocupação, seja nas universidades, né, enfim, a gente precisa dar as ferramentas para que essas mulheres possam se desenvolver na política, seja institucional ou na sociedade civil. Né? A Nara trouxe aí também alguns dados que refletem isso, né? O trabalho reprodutivo, aquele que reproduz a vida, é visto como naturalmente feminino. Então, para a mulher ir de uma reunião de partido, para uma assembleia de um sindicato, ela antes precisa saber se o filho comeu, se tomou banho, se voltou da creche, como voltou, se fez a tarefa, que são responsabilidades que recaem sobre essa mulher. Então, que horas que essa mulher vai militar? Né? E por isso que a gente questiona, né, como que as mulheres que maternam são lidadas na política institucional. E tem figuras que a gente vê, né, a Sâmia está o tempo todo com o filho dela em plenário no colo, Thalíria Petroni também, e outras parlamentares, né, seja porque seus companheiros
são também parlamentares, seja porque às vezes não tem uma rede de apoio, porque é mãe, e no sentido que eu falo de ser mãe, que essa criança tem uma dependência muito maior nos primeiros meses e anos de idade da mãe, é ela que vai amamentar, né, não é o pai. Então todo esse trabalho reprodutivo, esse trabalho doméstico, vai ser uma barreira muito importante para que essas mulheres não se desenvolvam na política institucional ou na sociedade, em movimentos sociais, né? Então, acho que esse é um aspecto que a gente tem que trazer, que é importante para essa discussão. Camila, como você acabou de falar para a gente, você pesquisa bastante o avanço do antifeminismo na política e representado muito por essas personagens da extrema-direita. A gente vai falar hoje aqui ainda no nosso programa sobre uma frase que você traz no teu trabalho, que é uma frase de pesquisadores que não são nem do Brasil, né? A mulher é bem-vinda, mas o gênero não. Mas esse caso da Janja, especialmente, ele trouxe críticas de muita gente que se diz progressista. E esse é um ponto que você já trouxe aqui para a gente também. Teve ataque de gente dizendo que a pauta que ela colocou na reunião, o assunto que ela teria tratado na reunião, é uma pauta identitária. A esquerda está livre dessas manifestações machistas? O campo progressista já conseguiu superar isso ou o caminho também é longo ainda? Nossa, Nara, o caminho é muito longo, porque nessa discussão do identitarismo, muitas vezes, né, as mulheres, pessoas LGBTs, né, pessoas racializadas, são culpadas, né, por quererem trazer suas pautas, porque eu acho que a gente recai naquela discussão da década de 80, né? Será que classe antecede gênero ou vice-versa, né? E eu parto de uma perspectiva que a gente não tem que dar mais visibilidade, seja para gênero, ou para raça, ou para classe. Eu acho que tudo isso se entrelaça. Não tem como discutir classe sem discutir gênero. Não tem como discutir classe sem discutir sexualidade, sem discutir as questões raciais, né? Então, eu vejo que essa questão identitária tem sido capturada não tão somente pela extrema-direita, mas também por narrativas progressistas, na tentativa de culpabilizar mulheres, né, e pessoas LGBTs, corpos dissidentes, né, de chegarmos aonde chegamos, né? E isso é um equívoco imenso, né? Tem alguém mais identitário do que a extrema-direita? Recentemente até eu escrevi um artigo sobre isso, analisando o Trump. Quem é mais identitário do que o homem branco, hétero, cis, que quer trazer de volta pautas nacionalistas, que odeia as mulheres, que tem um discurso ressentido? Para mim, essa é a figura, entre aspas, perfeita de uma pessoa identitária. Não o outro grupo que é identitário. O outro grupo está reivindicando visibilidade, né, dentro de um sistema que o tempo todo tenta trazer, apagar a presença, apagar as demandas, né? Então, eu acho que é um equívoco muito grande culpabilizar as questões identitárias, as pautas identitárias nesse debate, né? Sem dúvida. A gente já vai seguir com essa conversa, mas antes eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo num breve intervalo aqui do nosso debate. Tem novidade na programação do Brasil de Fato. Você já sabe, né? A gente está no ar com a Rádio Brasil de Fato, na Grande São Paulo, no 98.9 FM. Você tem um novo jornal no rádio, no dial, para chamar de seu, se informar dos principais fatos do dia, sempre com uma visão popular dos acontecimentos. O Conexão BDF, primeira e segunda edição, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 5 da tarde. O time de apresentadores é de peso. Eu tive hoje de manhã aqui no estúdio com o nosso apresentador da manhã, Kaique Santos, e de tarde a gente tem o Zé Bernardes e a Larissa Borer no fim da tardezinha a partir das 5. Informação de qualidade não vai faltar para você, eu convido você a conhecer o nosso novo jornal, e não é só no 98.9 não, viu? Dá para ouvir também nas redes sociais, você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes do Brasil de Fato, o Conexão BDF também está ao vivo na internet. Então vem conhecer a nossa programação, vem ficar com a gente nas ondas do rádio, muita comunicação popular que você já sabe, só dá para fazer com você aí do outro lado participando também. Agora tem alguns comentários aqui, enquanto a gente tenta resolver. Exato, acho que é aqui. A gente tem aqui um comentário da Daisy Bentin. Trump foi grosseiro com o presidente da África do Sul e a imprensa brasileira vai discutir isso do mesmo jeito que discutiu sobre a Janja. E também no YouTube, Igor, a gente recebeu comentários do Júnior e um deles mostra que a população brasileira está com um olhar bem crítico para essa cobertura, viu? Isso foi uma cortina da área da imprensa, né? Ele se refere para minimizar a importância do Brasil
para o mundo. Então, olha só, o pensamento crítico a respeito dessa cobertura da fala da Janja está na área e as pessoas estão percebendo esse problema também. Camila, eu me recordo agora que cerca de um ano atrás, ou um ano e meio talvez, 5 vereadoras de diferentes cidades de Santa Catarina receberam ataques diversos, violentos e machistas nas redes sociais, em seus perfis nas redes sociais, mas não eram ataques meramente, eram ameaças de morte, Nara. Vou te matar, diziam as mensagens. E eram de 5, ocorreram na mesma semana e eram de 5 cidades diferentes. É uma forma encontrada hoje principalmente pela extrema-direita, de atacar mulheres que estão na política. Camila, as redes sociais intensificaram a violência, né, de gênero na política? Sem dúvida, intensificou. E aí você trouxe esse caso, eu me recordo muito bem, e aí tem um adendo a fazer, que eu lembro que a Carla Aires, do PT, e dentre outras, mas eram majoritariamente vereadoras negras, né, que foram atacadas. Sim. Então tem um cunho bem racista nesses ataques, e eu acho que as redes sociais, elas potencializaram esses ataques e os organizaram também, né? Existe toda uma discussão sobre a machosfera, né, toda a misoginia que é destilada a partir dessa machosfera. Eu tenho uma amiga que é pesquisadora disso, a Bruna Camilo, que ela vai fazer essa discussão sobre o quanto o Telegram, o WhatsApp, as redes sociais, né, esses fóruns, né, essa Deep Web, vai organizar essas pessoas, né, porque elas vão... Isso vai gerar uma identificação entre essas pessoas, né, nas narrativas delas, né, e o quanto isso pode atrapalhar, né, e o quanto isso vai minar a participação das mulheres na política também, né, porque é o corpo das mulheres, é a integridade física, e nada, né, gente, é muito louco como que nada a respeito da narrativa, dos projetos de lei são trazidos nessas discussões, mas sim sobre a performance e o corpo dessas mulheres, não sobre o conteúdo pragmático, político e ideológico, né? É sempre nessa narrativa, o que essa mulher está fazendo aí? Nossa, e aí destilam gordofobia, lesbofobia, enfim, né? É sempre nesse tom. Sem dúvida, e tem um desafio que é colocado para as mulheres também, que é muito próximo do que acontece com lideranças negras, né, Camila? E que entra nessa conexão de opressões, que no ambiente acadêmico a gente usa a palavra intersecção, né? Mas essa conexão entre as opressões no Brasil, que é o papel de defender as bandeiras do campo político, mas também uma obrigação de meio que se defender o tempo todo e defender o lugar da mulher no ambiente político, nos espaços de poder, nos espaços de decisão, no mundo do trabalho em geral. É muito exaustivo, né, Camila? Nossa, Nara, você mencionou essa questão interseccional, né? E aí a gente recai naquilo que eu falei sobre o identitarismo, né? Porque, especialmente a partir de toda uma discussão de um feminismo negro e decolonial, trazida essa discussão, né, do quanto que a violência de gênero ela vai se articular com outros sistemas de opressão, né, como o racismo, como a LGBTfobia, né, o colonialismo, né. Então, assim, né, as mulheres negras, indígenas, né, elas vão vivenciar formas muito específicas e agravadas dessa violência, né, porque é um corpo que, nessa lógica, não deveria estar ocupando esse espaço. Então, vai ser destilado muito mais violência, e a gente, né, trago de novo o caso da Marielle, que infelizmente é o pior exemplo que a gente tem disso, né? Então, o Igor mencionou que no estado do Rio de Janeiro houve menores candidaturas femininas, né? Talvez isso se dê pelo fato que as mulheres sentem medo de acabarem como a Marielle acabou, né? Então, meio que vai excluindo as mulheres da política institucional e vai gerando esse pânico que não é só um pânico moral, né? Ele condiz com a realidade, né? Então, assim, para que eu vou me meter nisso, sendo que eu posso me lascar no final, né? E as pessoas que eu amo podem, né, sofrer também retaliações. Eu acho que vai um pouco por essa lógica. Vamos voltar para o nosso debate, Igor. Bora. Agora chegou aqui um reforço importante para o nosso podcast, do nosso time fixo, a economista, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e comentarista do 3x4, Juliane Furno. Ju, muito bem-vinda. Bom dia. Tá por aí, Juliane? Tá nos ouvindo? Olá, eu estou por aqui, vocês? Olá. Agora sim. Bom dia. Tudo bem?
infelizmente, vocês vão ouvir uma obra também, porque tem uma britadeira aqui, que embora Não tenha fechado todas as janelas, ela insiste em participar do programa. Não tem problema nenhum, Juliane, porque a gente já está com o cachorrinho da Camila, já estamos com a obra aí, e depois da pandemia a gente aprendeu a fazer comunicação remota. O importante é a gente trazer informação. Vamos nessa. É a vida acontecendo, né, Nara? É isso aí. Juliane, nós estávamos falando aqui, agora justamente com a Camila, sobre esse peso adicional que mulheres parlamentares acabam carregando, que é, além de defender as pautas do seu campo político, elas o tempo inteiro precisam garantir a manutenção do seu espaço, garantir a manutenção da fala, garantir a manutenção do direito de se candidatar, garantir a manutenção do espaço no plenário, do voto. Qual é o impacto na rotina? Você que é uma mulher que ocupa também um espaço que muitas vezes é majoritariamente preenchido por homens em debates sobre economia, sobre os destinos da economia no país. Qual é o impacto que isso tem na trajetória, na construção dos discursos dessas mulheres? Acho que vocês já falaram o suficiente sobre essa dupla jornada, vamos dizer, das mulheres parlamentares, né? Precisar, em primeiro lugar, garantir a sua fala, a sua participação, a sua segurança, ao mesmo tempo que debatem, né, os temas ali que circundam no Congresso. Agora, eu quero adicionar mais um elemento, que é com relação às pautas de debate. Veja, quando as organizações sociais, né, estamos falando aqui de movimentos de esquerda, partidos políticos, quando esses movimentos identificam que a pauta de gênero é importante, mas que ela é uma pauta específica e não transversal, na verdade, o que eles estão fazendo é sobrecarregar ainda mais as mulheres, ao invés de se atualizar, vamos dizer, no que é necessidade de reinvenção da esquerda. Porque quando a esquerda, né, o sindicato, por exemplo, estabelece uma secretaria de mulheres, ele está dizendo, por um lado, que ele reconhece o histórico de opressão sobre as mulheres e que ele quer forjar políticas públicas para essas mulheres. Mas quando isso é feito por uma mulher apenas, o que acontece é que essa mulher precisa se duplicar, porque ao mesmo tempo que ela tem que entender da sua categoria, da conjuntura nacional, internacional, dos desafios da classe trabalhadora, ela ainda precisa aliar isso a um aprofundamento sobre divisão sexual do trabalho, papéis sociais, e, por outro lado, os homens se desresponsabilizam dessa tarefa e podem somente se dedicar aos estudos, né, conhecidos como de temas gerais ou da classe. Então, enquanto a esquerda, né, a sociedade não identifica que essa é uma pauta transversal e que todo mundo tem que se responsabilizar, embora as mulheres, obviamente, devam ser protagonistas, a gente, na verdade, vai sobrecarregar ainda mais as mulheres, que além de lutar para existir, para falar, precisam se dividir entre trabalho na esfera pública, trabalho na esfera da reprodução social e ainda se dividir em dois temas fundamentais de análise, enquanto a gente deixa, vamos dizer, os homens brancos com tempo disponível para se dedicar para aquilo que os faz, né, grandes interlocutores, que são as pautas identificadas como as mais importantes, né? Então, na verdade, é um problema isso, né? O que a gente identificou como uma saída coletiva, embora seja um avanço, é um problema do ponto de vista de quem é sobrecarregado com mais uma jornada de trabalho, né? O trabalho intelectual. O áudio da Juliane está comprometido, mas a gente está conseguindo entender o que ela está falando e a gente quer essa análise da Ju aqui. E eu queria muito te ouvir, Juliane, sobre as bases ideológicas e econômicas que sustentam essa manutenção, a ascensão desse discurso contra mulheres na política. Dá para dizer, por exemplo, que esses ataques que a Janja sofreu e os ataques históricos que a gente já citou aqui no nosso episódio de hoje fazem parte de um cenário mais amplo? Com certeza. O patriarcado, né, a opressão sobre as mulheres, a desigualdade sexual do trabalho, ela tem uma base material, tá? Ela não é só uma questão cultural ou de espaços de participação e representatividade. E essa base material está, sobretudo, ligada ao mercado de trabalho, às diferenças salariais e ao que é anterior ao próprio exercício no mercado de trabalho, que é a reprodução do próprio ser humano que vai ser explorado no mercado de trabalho, né? O trabalho das mulheres
naturalmente designado às mulheres, ele é invisibilizado e ele é parte fundamental da constituição da sociedade capitalista, porque nós alimentamos, vestimos, cuidamos daqueles que vão vender a sua força de trabalho e gerar, né, o mais valor, o lucro dos capitalistas. Mas, além da base material, tem as representações simbólicas, né, para sustentar esse modelo que não pode se apresentar da forma como ele é. E dentro disso tem um debate muito interessante que eu vi a Manuela Dávila falar, que tem a ver com o momento da crise do capitalismo, da crise do neoliberalismo que a gente passa. Essa crise pode se expressar da seguinte forma, do seguinte exemplo. A nossa geração jovem hoje está vivendo pior do que a geração passada. É a primeira vez que isso acontece, né, desde aí do advento do capitalismo. Nós, né, nos foi entregue a promessa de que a gente, né, os nossos pais se sacrificariam para que a gente vivesse um futuro melhor. Ainda mais no Brasil, né, a gente que acessou as universidades públicas, inclusive, por ações afirmativas e expansão, não estamos conseguindo honrar essa promessa. Isso gera uma frustração muito coletiva. Agora, se por um lado toda a minha geração está vivendo pior do que os seus pais do ponto de vista material, a minha geração de mulheres está vivendo melhor do que a da minha mãe. Porque a gente pode reivindicar, né, mais espaço, porque hoje já não pega bem uma mesa de debate só de homens, Sim. Porque hoje as mulheres reivindicam participação. Então, há uma dupla frustração do homem branco. Há uma frustração de classe e há uma frustração do tipo de sociedade que ele não vai conseguir, ou do tipo de família que ele não vai seguir provendo, porque as mulheres efetivamente avançaram. Então, isso gera um ressentimento e uma frustração muito grande na sociedade. Por isso, é tão importante, né, para que os neoliberais autoritários deem esse recado: mulheres voltem para suas casas, mulheres sejam cuidadoras, voltem para o seu lugar onde se exerce o poder masculino, né? Voltem para esses lugares e não ocupem os lugares públicos de exercício do poder historicamente designado aos homens. Então, há para finalizar, uma frustração, um ranço e um desconforto muito grande com mulheres fazendo política, porque é uma ideia de que uma geração está avançando e vai seguir avançando e desestabilizando a divisão sexual do trabalho, a divisão sexual das ocupações de caráter público, né? Isso modifica substancialmente a sociedade e, obviamente, bate em privilégios e bate no status quo, que vai ser respondido com essa agressividade que, no fim das contas, diz mulheres retornem aos seus lugares de origem. Igor, realmente não tem como negar essa frase da Ju, né? Exato. E por falar em frase, eu vou falar de uma frase da Camila agora, né? Camila Que, na verdade, Igor, deixa eu só fazer um parêntese, porque eu que trouxe essa frase para nós, essa frase foi Então citada... já emenda com a pergunta, vai lá, Nara. Não, eu vou deixar para você. Não, por favor, vai lá. Mas só para explicar que essa frase que a gente vai trazer agora, ela foi trazida pela Camila, é uma citação de uma dupla de pesquisadores europeus que eu não sabia pronunciar o nome, eu falei, eu vou colocar e ela vai dizer pra gente quem são. E a gente, vou emendar então, Igor, te agradeço demais por ter jogado a bola pra cá. No seu doutorado, que a gente deu uma olhada, a gente pesquisou para trazer aqui pro programa, Camila, você cita essa frase que a gente já falou aqui: as mulheres são bem-vindas, mas o gênero não, e que dialoga muito com isso que a Juliane acabou de trazer pra gente. É uma frase de uma dupla de pesquisadores que não são do Brasil, né? Mas a gente pode relacionar essa percepção que esses pesquisadores trazem ao que está acontecendo agora com a primeira-dama, por exemplo, ao que aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff, com Marielle Franco e mais. Isso mostra para a gente que o problema não está só no Brasil, é um problema global também? Sem dúvida, Nara, né? A Juliana trouxe um termo, né, que define muito bem tudo isso que você mencionou, né, e essa frase, que é do ressentimento, né? Tem muitas pessoas que estão fazendo essa discussão, né, sobre o quanto esse macho ressentido, né, e usam exatamente esse termo, né, ele está reivindicando um suposto lugar perdido. É como se, peraí, né, por que essas mulheres querem mais direitos, querem ocupar um espaço que não foi destinado para elas, né? E aí isso vai alimentando uma narrativa de hostilidade, de exclusão,
né? E o retorno de uma ordem que é desejada, né? Essa ordem que é idealizada, né? Então, assim, no meu tempo as mulheres não estavam na política institucional, no meu tempo as mulheres não queriam fazer isso. Isso tudo a gente sabe que é idealizado, né? As mulheres sempre tentaram e buscaram formas de resistência àquilo que foi imposto pelo patriarcado, pelo capitalismo, pelo colonialismo, né? Então, quando a gente fala, né, o gênero é bem-vindo e a mulher não, né? Que gênero a gente está falando, né? Fica muito evidente quais pessoas que são aceitas nesse espaço, né? Quais são os sujeitos que podem circular tranquilamente, bem como quem vai ser jogado, excluído desses espaços de poder, né? Seja pelas suas características físicas, seja por ser mulher, seja pela sua sexualidade. Então, esse ressentimento vai permear todas essas narrativas, esses discursos, e esse contramovimento mesmo antifeminista, né? Eu costumo dizer que é um contramovimento, é uma resposta, é uma reação conservadora que tem se organizado, né? Que tem porta-vozes, que tem investido em literatura, em cursos, né? A gente poderia citar aqui inúmeras pessoas que estão na ponta dessas discussões e que são parlamentares e produzem, entre aspas, intelectualmente, né? Ana Campagnolo, dentre outras, que vão sistematizar esse pensamento e vão, né, proferir o tempo todo. Eu estou ocupando a política institucional, mas eu sou mãe de 2 crianças, quero ter o 3º filho, né, acredito no patriarcado e o defendo, não acredito que as mulheres são exploradas, faço tudo isso com muito amor, porque fui designada a isso, né? E é interessante como é contraditório, né? Para essas parlamentares estarem lá, de extrema-direita, alguém precisa ficar com seus filhos. Alguém precisa desempenhar o trabalho de cuidado, né? O trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo. Então, essa narrativa não se sustenta na prática também, né? Sem dúvida não se sustenta. E com certeza não são os homens de extrema direita que estão cumprindo esse papel em casa, né, Igor? Exato, Nara. A gente ouviu a doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, a nossa UNB, Camila Galetti, e tivemos também a participação da nossa comentarista fixa, Juliane Furno, que é economista e presidente da UERJ. Você está ouvindo o podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato. E, enfim, só lembrando para quem não está nos assistindo, quem é que está aqui com a gente, e queria agradecer muito pelas análises das nossas convidadas de hoje. Mas antes de encerrar, Igor, a gente vai retomar hoje, porque o tema hoje permite, a gente vai ter tempo, as nossas dicas culturais. E eu queria começar com a Juliane Furno, nossa comentarista fixa. Que indicação artística, cultural você trouxe para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes hoje? Que pena que o programa está acabando, eu errei o horário e agora que a obra parou, vocês poderiam me ouvir mais claramente, mas para a dica cultural, o som aqui vai estar bom. Eu quero indicar um livro que eu li muito recentemente, que chama Água Fresca para as Flores. É de uma autora francesa e depois eu devorei vários outros livros dela. E passa pela vida de uma mulher e várias formas de violência que a gente nem identifica muito como violência, né? Porque não são necessariamente físicas, mas que são narradas de uma maneira genial. Tem um mistério, né? O que deixa o livro também muito mais interessante. Uma linguagem muito acessível. Mas a Letícia vai me matar, mas eu quero indicar rapidamente outra coisa também que eu não passei antes, mas é que acho que o ensejo está colocado aqui. Tem uma série, gente, acho que é no Netflix, que chama Machos Alfa. E eu acho que é muito para quem quiser entender um pouco esse desconforto, né? E os desafios também de homens tentando se desconstruir numa sociedade que está avançando de forma muito mais acelerada do que eles mesmos conseguem imaginar. Então eu deixo essa sugestão também aqui. Assisti. É engraçadíssimo. Machos muito. Alfa é muito bom, é muito bom. E é uma excelente forma de entender os desafios, não só dos machos alfas, mas da nossa sociedade, com bastante humor, né, Igor? Até para a gente conseguir colocar e se identificar mais, e entender melhor qual é o nosso papel. Camila, qual é a sua recomendação hoje? Aliás, antes de passar para a Camila, a Letícia não vai te matar não, viu, Ju? Pode trazer quantas recomendações quiser, que a gente dá um jeito de espremer aqui no nosso tempo. Mas vamos lá, Camila, o que é que você recomenda hoje para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes?
Bom, eu vou recomendar um livro que eu terminei recentemente, que chama Garota, Mulher, Outras, da Bernardina Evaristo. Esse livro vai reunir mais ou menos umas 12 histórias, né, de mulheres que estão interligadas, né, de mulheres e uma pessoa não binária, e aí vai discutir identidade, né, questões raciais, de gênero, sexual, né, em Londres, né, vai trazer essa discussão, né, de um feminismo interseccional num país que é marcado pelo colonialismo, e eu achei muito legal, assim, né, aprendi bastante, acho que faz uma discussão muito bacana também sobre família, maternidade, né, como as relações familiares são complexas, vai abordar os conflitos geracionais, né, as expectativas sociais e de afetos de mães e filhas, né, especialmente nessas relações entre mães e filhas, e eu achei uma leitura super tranquila, apesar dos temas, né, serem espinhosos e muitas vezes assim tratar de violência e tudo mais. Eu gostei muito de como a autora escreveu o livro e como que vai trazendo as narrativas, os detalhes. Então eu indico esse livro, Garota, Mulheres e Outras. Para quem está assistindo a gente, teve a oportunidade de ver a capa do livro, uma arte sensacional, lindíssima. Para você que está ouvindo a gente no rádio ou está nas plataformas de podcast, digita aí no seu mecanismo de busca preferido, Garota, Mulher, Outras, da Bernardina Evaristo, que vale a pena. Só olhar a capa do livro já é um passeio pela arte. Então a gente teve 2 obras recomendadas aqui hoje, Juliane Furno, Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, e a Camila trouxe pra gente Garota, Mulher e Outras, da Bernardine Evaristo. Igor, acho que é bom falar as editoras, né? O Água Fresca para as Flores é da Intrínseca e Garota, Mulher, Outras, da Companhia das Letras. Bom, a gente encerra então o nosso episódio de hoje do podcast 3x4 por aqui. Queria agradecer muito, Juliane, obrigada por ter conseguido esse tempinho final, mesmo com barulho, mesmo com atraso, é sempre bom te ouvir e é muito bom ter você aqui com a gente como comentarista fixa, então valeu demais, viu, por ter conseguido nos acompanhar hoje. Obrigada, gente, foi ótimo, uma alegria estar aqui com vocês. Camila, obrigada por trazer suas reflexões, obrigada por somar a esse debate aqui no podcast 3x4. A gente te espera numa próxima oportunidade. Eu agradeço, estou à disposição. Igor Carvalho. Valeu, Nara, mais uma semana. Na próxima estaremos de volta, estaremos juntos aqui. É isso, chegamos ao fim do nosso episódio. A gente espera vocês na semana que vem. Fabinho, vamos para os nossos créditos. 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu companheiro de redação aqui no Brasil de Fato, Igor Carvalho, tem direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização de Fábio Balbini, identidade visual de Rafael Canoba. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, que esteve hoje aqui com a gente, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV de Monize Ravena e direção executiva de Nina Fidelis. Para todo mundo, até semana que vem.